nós estamos falando de uma obrigação específica caracterizada por títulos de crédito que representam um campo de estudos à parte. Então, o protesto é um ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência de títulos de crédito e outros documentos de dívida. Existe uma delimitação para o que significa outros documentos de dívida e nós vamos falar um pouquinho isso na sequência. Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. Vamos lá. Artigo 2º. Os serviços concernentes ao protesto, garantidores da autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nessa lei. Artigo 3º. Compete privativamente ao tabelião de protesto de títulos, na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização. Estamos estudando também a Lei 8935 de 94, que traz exatamente a mesma redação, né? Por quê? Porque a Lei 8935 estabelece os parâmetros, né, da atividade notarial e registral. E o tabelionato de protesto se encontra dentro da atividade notarial, juntamente com o tabelionato de notas. Então, olha só, dentro das competências privativas do tabelião de protesto de títulos, na tutela dos interesses públicos e privados, compete, né, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados na forma da lei. Só um segundinho aqui, gente. Muito bem. Eu preciso só de um segundinho. Ótimo. Vamos, então, para a nossa primeira questão. Aqueles que não me conhecem ainda, o meu nome é Pedro, tá? Conhecido como Pedro Rocha. Eu sou professor, sou delegatário e aqui, especificamente, concurseiro. Nós estamos num grupo de estudos, não estamos numa aula. Logicamente que cada um contribui aqui com o melhor que tem. Como eu sou professor também, eu contribuo na moderação e, logicamente, compartilho alguns conhecimentos. Todos aqui estão convidados a compartilhar seus conhecimentos, tudo bem? Então vamos lá. Sempre observando como está o nosso ânimo em relação às questões. Eu tenho dado algumas dicas da psicopedagogia, a respeito de como é que nós vamos fortalecendo a nossa motivação. Então vamos lá. A questão de número 1 traz a seguinte proposição. Vamos fazer de conta que a gente está aqui fazendo um simulado. Autarquia estadual, olha só, uma autarquia estadual apresentou certidão de dívida ativa a um tabelionato de protesto, solicitando sua protocolização. Alguns elementos aqui nós já somos convidados a definir já logo no início da questão. A primeira é se no tabelionato de notas a certidão de dívida ativa faz parte dos títulos que são de competência do tabelionato de protesto, tá? Num segundo momento, nós estamos falando de uma autarquia estadual. Então, uma certidão de dívida ativa é um título, em regra, né, emitido pelo poder público, sabe, no sentido de comprovação de que a dívida se encontra numa determinada situação, tá? Então, essa CDA, essa dívida ativa, o examinador quer saber se ela pode ser protestada. Foi solicitado pela autarquia a protocolização. Se o título ou se o documento não é protestável, essa solicitação vai ser indeferida. Então vamos lá. O documento
foi recebido. Depois do recebimento, foi intimado o devedor. E diante da ausência de pagamento, foi lavrado o protesto. O devedor questiona a validade do procedimento, alegando que o título não se enquadraria entre aqueles passíveis de protesto. Considerando as normas aplicáveis, analise a situação. Então, nós temos uma situação que eu gostaria de convidá-los para ficarmos bem atentos em relação a isso, que é a nossa familiaridade com o procedimento do protesto. Eu já tenho falado isso, né, quando nós estamos tratando dessa temática, que nós precisamos aprender a diferenciar o procedimento do protesto propriamente dito, tá? Por quê? Porque no momento, isso é muito interessante, né? O cidadão, ele tem um título de crédito que não foi pago, né, pelo devedor, e ele ameaça o devedor de protestar aquele título. O que nós precisamos saber? Será que, no momento da protocolização, nós já podemos considerar que o título está protestado? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Um conhecimento já, não precisa ser tão aprofundado, já sabe que o momento da protocolização não é o momento do protesto. Opa! Então quer dizer que quando eu protocolo um título vencido, né, no tabelionato de protesto, eu não estou protestando? Não, porque você está protocolizando um título no tabelionato de protesto. Então, como é que acontece depois? Uma vez recebido o título, é necessário, né, que seja feito o protocolo desse título. Esse título ele recebe uma numeração protocolar e, posteriormente ao protocolo, o próximo ato procedimental é a expedição de uma notificação, tá? Uma notificação. Essa notificação, então, ela é feita pelo tabelionato de protesto, pode ser feita diretamente pelo tabelião, seus prepostos, ou é possível que o cartório tenha um mensageiro, ou pode, inclusive, terceirizar a questão das notificações. Nós vamos entender que, uma vez expedida, e eu quero que vocês prestem muita atenção no aspecto procedimental, porque tem algumas coisas que a gente vai entender lá na frente que dependem disso, tá? Então é o seguinte: na medida que você expede a notificação, essa notificação então vai ser endereçada para o devedor, tá? No momento em que ocorre a notificação, ocorre também, consequentemente, a devolução desse título para o tabelionato de protestos e, então, aguarda-se um prazo que nós chamamos de tríduo. São os 3 dias que o credor tem para fazer o pagamento, tá? Se nesses 3 dias ele fizer o pagamento, aqui é que eu queria que vocês observassem. Se for feito o pagamento nesses 3 dias, o título não é protestado, tá? Os valores recebidos são repassados ao credor, são pagos os emolumentos, né? E o protesto não ocorre. Então, nós vamos entender aqui o seguinte: olha o que foi falado. O documento foi recebido, foi intimado o devedor e não foi feito pagamento. Uma vez que não foi feito pagamento, é lavrado o protesto. Então, olha só a diferença entre o procedimento. Poxa, professor, protocolização é procedimento do protesto? É. Expedição de intimação ou notificação. Eu, particularmente, gosto mais do termo notificação, porque o termo intimação costuma ser um termo próprio da esfera judicial, tá? Mas utiliza-se indiscriminadamente notificação, intimação, não está de todo errado. Então, olha só: protocolização, expedição da notificação, notificação efetiva ao devedor, o prazo de 3 dias e, se não houver pagamento, o protesto. Se houver pagamento, encerra-se o procedimento. Então vamos lá. Letra A. O procedimento
é legítimo. Por quê? Porque o devedor questionou a validade do procedimento. Ele não está questionando o tabelionato de protesto enquanto instituição legal que pode fazer esse procedimento. Ele está questionando a validade do procedimento em face de que, na opinião dele, o título não se enquadra entre aqueles passíveis de protesto. O examinador quer saber se nós concordamos com o devedor ou se nós sabemos qual é o posicionamento legal. Então, letra A. O procedimento é legítimo, porquanto a certidão de dívida ativa integra o rol de documentos sujeitos a protesto. Esse rol ele é taxativo sob um determinado ponto de vista. Né? Nós temos aqui, ou melhor, nós vamos colocar assim que ele é um documento expresso, ele é um título expresso na Lei 9492. Então, por isso, a alternativa A é considerada a alternativa pelo examinador como a alternativa correta. Vamos verificar o que as alternativas erradas elas informam para a gente, para nós verificarmos se nós temos condições de observar o erro, de constatar o erro. A prática é ilegítima, porque títulos oriundos de entes públicos não podem ser protestados. Lógico que a gente chega sem estudar, não tem conhecimento nenhum da área, fica aqui, poxa, será que ente público pode ou não pode? Vamos lá, letra C. Então, nós sabemos que títulos oriundos de entes públicos podem ser protestados. Então, essa aqui a gente elimina. Letra C. O protesto somente poderia ocorrer se houvesse autorização judicial prévia. Nós estamos falando de um procedimento extrajudicial sem qualquer tipo de vínculo com a esfera judicial. Errada. Letra D. O protesto é indevido, pois se restringe a títulos de crédito emitidos por particulares. É só, né, uma outra forma de dizer aquilo que foi dito na letra B. Ou seja, se os títulos de crédito só são aceitos, são emitidos por particulares, então, né, nós estamos excluindo os entes públicos. Letra E. A certidão de dívida ativa só poderia ser protestada se expedida pela União. Não, né? Vamos verificar a redação. Então, o gabarito é a letra A, o procedimento é legítimo, porquanto a certidão de dívida ativa integra o rol de documentos sujeitos a protesto. Fundamentação. Aqui é que nós estamos diante daquilo que eu vivo repetindo. Nós estamos diante da repetição espaçada. Nós fizemos a leitura de um enunciado, fizemos a leitura da alternativa correta, e agora vamos para a fundamentação. Artigo 1º. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos, seria só títulos, olha só, o que diz aqui? Só títulos. Então, nós estamos falando em títulos, em títulos e outros documentos de dívida. Aqui nós estamos falando em títulos de crédito. Outros documentos de dívida nós vamos posteriormente falar. Mas a resposta da questão não está no parágrafo único. Diz que se inclui entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa, já sabemos, mas ainda não sabemos aqui quais são os entes que podem, têm legitimidade para protestar certidões de dívida ativa. Diz aqui, da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. Ou seja, é uma conceituação em termos de legitimidade mais ampla possível. Vamos para a questão de número 2. Agora, para prosseguirmos, nós precisamos, para que haja uma dinâmica saudável dentro do nosso grupo, que alguém se disponha a fazer a leitura para nós. Não precisa comentar. Quando eu peço para fazer a leitura, basicamente é só ler. Então, eu preciso da colaboração de vocês. Olá, boa noite. Vou fazer então. É, Que questão bom. número 2. Joana apresentou ao tabelionato de protesto um contrato particular de confissão de dívida, solicitando a protocolização. O atendente recusou, alegando que apenas títulos de crédito poderiam ser protestados.
inconformada, Joana argumenta que a obrigação prevista no documento é líquida e certa, de pagamento em dinheiro e que a lei não exige natureza cambial para admitir o protesto. Com base no que dispõe a legislação específica, é correto afirmar que, letra A recusa é compatível com a lei, por se tratar de documento particular. Letra B, o protesto é possível apenas se o documento for emitido por ente público. Letra C, o protesto é admissível por se tratar de documento que representa obrigação de pagamento em dinheiro. Letra D, a recusa é legítima, uma vez que o documento não possui valor cambiário. E letra E, a recusa é adequada, pois somente títulos executivos judiciais são passíveis de protesto. O gabarito é letra C, o protesto é admissível por se tratar de documento que representa obrigação de pagamento em dinheiro. Fundamentação, artigo 1º da Lei 9492, que diz: protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Muito obrigado, Roseli. Então, não é ainda o momento de nós fazermos aprofundamentos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui, no artigo 1º, tem alguns conceitos que, quanto mais nós nos aproximamos deles, passamos a entendê-los, mais a gente domina essa área. Eu quero que vocês assinalem aí a questão do protesto ser ato formal, né? O que significa ato formal? O que significa solene, né? Qual é a solenidade, né, que necessária para que o protesto se caracterize? Então, quando nós estivermos numa banca de prova oral, é muito provável que nas indagações, nas arguições feitas, o examinador chega e diz por quê, né, que o protesto é um ato formal e solene. O que significa isso? Mais adiante, inadimplência. Tá? A inadimplência é o descumprimento da obrigação. Tá? No entanto, fora da esfera obrigacional propriamente dita do Código Civil, a inadimplência ela pode estar associada também a obrigações não pecuniárias. Já aqui na lei de protesto, a inadimplência e descumprimento da obrigação, ela tem que estar originada em títulos e outros documentos de dívida. Aqui nós temos um outro conceito que nós precisamos dar conta dele oportunamente, vamos ficar atentos aos desdobramentos aqui, tá? Justamente para que nós verifiquemos esses títulos aqui. Gente, a palavra título, dentro do direito notarial e registral, ela tem um significado muito importante. Nós temos títulos de crédito, temos outros títulos, nós temos a expressão títulos registráveis, tá? Então, via de regra, aqui no tabelionato de protesto, quando nós falamos em título, estamos nos referindo a títulos de crédito, tudo bem? Mas, professor, seria correto dizer que só os títulos de crédito podem ser objeto de protesto? Não. Existem outros documentos de dívida. Como nós estudamos aqui anteriormente, no parágrafo único, já vem a indicação de um outro documento de dívida que não é necessariamente um título de crédito, mas que pode ser protestado. Há outros ainda. Aqui no enunciado já tem alguns elementos. Por quê? Porque nós estamos falando, no parágrafo 1º, de documentos de dívida. Tá? Documentos de dívida. Professor, poderia ser feito o protesto de um contrato que tivesse, né, como objeto o pagamento, objeto de pagamento
uma obrigação de fazer objeto de adimplemento à execução de uma obrigação? Não, tá? Nós estamos falando aqui em dívida líquida, certa e exigível, que é uma característica dos títulos de crédito. Mas nós temos outros documentos de dívida que apresentam a característica da liquidez. Tá? Então, outros documentos de dívida estão associados a documentos que não são caracterizados como título de crédito, mas que apresentam liquidez. Uma obrigação de fazer não apresenta liquidez, então ela não pode ser protestada. Então, vamos mais adiante. Vamos ver se esse assunto se esclarece. Mais ainda. Alguém poderia fazer a gentileza de ler a 3 para a gente? Em determinado procedimento, um tabelião de protesto recebeu título para protesto, procedeu à intimação do devedor, acolheu a devolução sem pagamento, registrou o protesto e, posteriormente, forneceu certidão ao interessado. Diante, diante dessa conduta, um advogado questionou quais dessas atividades realmente se enquadram nas atribuições do tabelião de protesto. À luz da legislação vigente, é correto concluir que a. Apenas a lavratura do protesto é atribuição exclusiva do tabelião, sendo as demais facultativa. B. O fornecimento das certidões é competência exclusiva da serventia, do registro civil. Lê só a certa, professor? Leia todas, por gentileza. A. B. O fornecimento de certidões é competência exclusiva de serventias de registro civil. C. O recebimento de devolução e a lavratura de protesto não pode ocorrer no mesmo procedimento. D. A autuação excedeu as atribuições legais que não incluem fornecer certidões. E. Os atos praticados se inserem integralmente nas atribuições privativas do tabelião de protesto. O gabarito correto é a letra E. Fundamentação, artigo 3º da Lei 9492/97. Artigo 3º. Compete privativamente o tabelião de protesto de títulos na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados na forma desta lei. Então, bem, Maria, muito obrigado. Então, nós estamos aqui no artigo 3º, só revisando, né, as competências do tabelião de protesto. Verificamos no artigo 3º que fala de tutela de interesses públicos e privados. Tá? No segundo momento, protocolização. Terceiro momento, intimação. Acolhimento da devolução ou do aceite. O recebimento do pagamento. Do título ou de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados na forma desta lei. Então, aqui nós verificamos algumas questões erradas que justamente desafiam o nosso conhecimento a respeito do tema que nós estamos tratando. Então, apenas a lavratura do protesto é atribuição exclusiva do tabelião. Nós temos aqui, né, competências privativas, tá? E a lavratura do protesto é uma delas, né? Aqui se utiliza, contrariando o dispositivo legal, a expressão exclusiva. E nós temos que nos lembrar sempre que a terminologia utilizada no artigo 3º é sempre privativa, tá? Letra B. O fornecimento de certidões é competência exclusiva das certidões de registro civil. Isso não tem o menor cabimento, nós não estamos falando de registro civil, estamos falando de tabelionato de protesto. A letra C.
o recebimento de devolução e a lavratura de protesto não podem ocorrer no mesmo procedimento. Exatamente, ocorrem dentro do procedimento, em momentos diferentes. Letra D. A atuação excedeu as atribuições legais que não incluem fornecer certidões. O fornecimento de certidões está dentro das atribuições, como nós podemos novamente ler aqui, bem como lavrar e registrar o protesto e acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados na forma dessa lei. 4. Durante reunião de treinamento, um candidato a tabelião foi questionado sobre os fundos. Perdão, já estou passando para 4 aqui, tá? Para a gente ganhar tempo. Durante a reunião de treinamento, um candidato a tabelião foi questionado sobre os fundamentos e os efeitos do protesto no âmbito das serventias extrajudiciais. Para avaliar seu conhecimento, foram apresentadas 4 proposições sobre o ato e seus efeitos jurídicos, abrangendo desde a definição legal até a extensão dos documentos sujeitos ao procedimento. Também foram incluídas hipóteses sobre as competências do tabelião e limitações de uso do protesto. Considerando o teor da legislação de regência, analise as proposições e identifique quais estão corretas. Tá? Então, nós temos aqui, nesse enunciado, uma aula, né, de tabelionato de protesto, e agora nós vamos precisar saber se essas afirmações do enunciado estão condizentes, sob o ponto de vista lógico, com as alternativas que nós temos aqui. Então, vamos lá. 1. Trata-se de ato formal e solene, já estudamos isso, que comprova a inadimplência e o descumprimento das obrigações. 2. Certidões de dívida ativa emitidas por autarquias integram o rol de documentos passíveis de protesto. 3. O tabelião de protesto tem competência para receber pagamentos e acatar desistência do credor. Tá? Esse elemento procedimental do protesto, chamado desistência do credor, significa que o credor ou o apresentante, né, ele deflagrou o procedimento de protesto, fez o protocolo, houve a intimação, mas antes do protesto, por alguma razão que ele não tem necessidade de explicitar, ele entendeu, né, que quer desistir do protesto. Isso ocorre com frequência quando há, né, um interesse ou uma composição entre o credor e o devedor, no sentido de se fazer um pagamento por fora. Então, ele desiste do protesto e tem que pagar os emolumentos. 4. O protesto é instrumento exclusivo para a execução fiscal? De maneira nenhuma. Né? A execução fiscal é um procedimento que nada tem a ver com o protesto. Então, a correta é a letra B, que considera corretas as proposições 1, 2 e 3. Gabarito, então, letra B, fundamentação. Vamos insistir. Né? Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento da obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Parágrafo único. Inclui-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. Artigo 3º. Compete privativamente ao tabelião de protesto de títulos receber o pagamento e acatar a desistência. Então, nós temos aqui esses elementos. Poxa, professor, mas a gente já leu o artigo lá, por que a gente está lendo de novo? Gente, um dos pilares do método que eu utilizo para melhorar a minha retenção é a revisão espaçada. Então, é sempre interessante que nós não nos furtemos a atitude extremamente benéfica para a nossa memória de ficarmos lendo repetidamente os assuntos, tá? Na medida em que nós vamos nos familiarizando com uma legislação que nós desconhecemos, essa leitura, essa repetição espaçada é uma aliada
incomparável na nossa assimilação e principalmente na retenção. 5. Alguém poderia fazer a leitura da quinta para nós já posteriormente passarmos para um tema novo? Quem que pode ler para nós? Posso ler, professor? Por favor, Luciano, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Boa Tá noite. ouvindo bem, professor? Perfeitamente. Vamos nessa. Em aula preparatória para concurso, o professor apresentou um exercício para aferir a compreensão dos candidatos sobre a abrangência e as garantias asseguradas pelo serviço de protesto. Foram elaboradas 4 afirmações, incluindo características essenciais do Instituto, hipóteses de restrição indevida e competências específicas do tabelião. Além disso, foram exploradas situações que, embora comuns na prática, não encontram respaldo legal, como a exigência de autorização judicial prévia para determinados protestos. Com base na legislação vigente, avalie quais afirmações estão corretas. Primeiro, garantem autenticidade, publicidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos. 2. Restringem-se a títulos emitidos por particulares, excluindo documentos de entes públicos. 3. Incluem a competência para prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados. 4. Dependem da prévia autorização judicial para protesto de certidão de dívida ativa, a nossa CDA. Estão corretos apenas gabarito D. A fundamentação. Artigo 2º. Os serviços concernentes ao protesto, garantidores de autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Artigo 3º. Compete privativamente ao tabelião de protesto de títulos prestar informações, fornecer certidões relativas a todos os atos praticados. Muito bem, Luciano, muito obrigado, tá? Essa colaboração Por é nada, fundamental para a gente. prazer. Venha mais vezes, tá, Luciano? Nós estamos aqui todos empenhados numa tarefa que é garimpar horas líquidas, tá? Então, eu estava falando aqui no início que nesse encontro de hoje, que é o nosso 20º encontro, nós estamos ao término, completando 40 horas líquidas de estudo dentro do nosso grupo de estudos. Então, todos são convidados, a dinâmica é essa, não é uma aula. Como nós estamos estudando com base na legislação, é possível que nós saiamos com dúvidas, mas isso é extremamente positivo. Por quê? Porque nos coloca no trilho dos estudos, tá? Então, vamos lá. O item 1, vamos só fazer uma comparação para ver se há uma concatenação lógica sempre entre o enunciado, né, sempre entre as proposições e a fundamentação apresentada. Ora, se os títulos, né, aqui nós estamos falando, com base na legislação, avalie quais garantem autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Tudo bem. O que nós estamos falando no artigo 2º? Os serviços concernentes ao protesto são garantidores da autenticidade, publicidade, segurança e eficácia, né? E ficam sujeitos aos regimes estabelecidos nessa lei. Restringem-se a títulos emitidos por particulares, excluindo documentos de entes públicos. Nós falamos dos documentos de dívida ativa, certidão. Então, essa aqui não pode estar certa. 3. Incluem a competência para prestar informações, sim, e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados, sim. Questões que o examinador costuma pegar a gente, né? É possível o tabelião de protesto fornecer, mediante certidão, um documento de identidade que eventualmente tenha sido
disponibilizado, tenha sido trazido ao tabelionato de protesto junto com um documento de dívida, em princípio, né, todos os atos praticados, eles podem ser objeto de certidão. Alguns têm a proteção da Lei Geral de Proteção de Dados, então nós precisamos verificar, né, a necessidade da fundamentação, né, da solicitação do documento que está sendo pedido para que não haja essa violação. Tudo bem? Agora nós vamos para um assunto novo. Estamos alçando o voo já no tabelionato de protesto. Não é uma lei que apresenta uma complexidade muito grande, mas eu recomendaria que nós percebêssemos, isso acaba sendo sempre um desafio no estudo do tabelionato de protesto, que é essa. Vocês viram que a gente meio que passou batido ali, que não ficou muito bem explicado o que são os documentos de dívida, qual é a delimitação, né, desse conceito. Então, eu acho extremamente importante, quando nós estamos fazendo a leitura da lei seca, primeiro, nós entendermos, eu acho sempre importante bater nessa tecla, que nós estamos num período pós-edital. Então, não é um momento de grandes aprofundamentos. Então, quem dispõe aí de sinopses, aqui eu tenho umazinha que eu gosto bastante, deixa eu ver se eu consigo mostrá-la aqui para vocês, tá? Que é uma sinopse do VFK. Tem uma outra aqui, que é da editora Foco, mas não está à mão aqui na minha biblioteca, pois eu posso mostrar para vocês que também, que são pequenas sinopses que podem tirar para a gente fazer a definição, de protesto necessário, protesto facultativo, a diferença entre protesto comum, protesto especial, as modalidades ali, né, quanto ao motivo, falta de pagamento, falta de aceite, falta de devolução, né? Então, são elementos que nós precisamos agregar a uma compreensão mais adequada. No entanto, se nós fizermos isso enquanto estamos fazendo o estudo da legislação, está sujeito nós não ganharmos produtividade, ficarmos empatados lá estudando esses elementos. Então, o que eu sugiro? Que a gente faça uma varredura na lei, aponte os elementos que ficaram não tão esclarecidos e bora correr atrás e fazer a complementação. Tudo bem? Então, quando nós falamos em ordem dos serviços, sempre que nós verificamos nos editais o programa, está lá, tabelionato de protesto, sempre tem ordem dos serviços. Então, vamos ver em que consiste essa terminologia. Primeiro, a ordem dos serviços envolve atendimento ao público. Tá? Então, nós temos que ter em mente que o atendimento ao público será no mínimo de 6 horas diárias. Artigo 5º. Todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados dentro de 24 horas, obedecendo à ordem cronológica de entrega. Tem algumas coisas aqui que nós temos que ter em mente que boa parte da regulamentação ela vem, né, está presente aqui na Lei 9492, mas nós temos os códigos de normas também que estabelecem alguns critérios. É muito comum que no código de norma do Estado, que nós estamos fazendo o certame, participando, esteja exigindo que o tabelionato de notas funcione em horários coincidentes com os horários bancários, tá? E que o tabelionato de notas não funcione, não opere, não proteste quando nós não tivermos expediente bancário. O que acontece? Nós temos situações de feriados nacionais, feriados estaduais, feriados municipais. E nós temos uma situação também que é a cumulatividade dos serviços em cidades pequenas. Então, é muito comum numa cidade pequena e de médio porte, nós temos um ofício único, né? Então, nós temos todas as especialidades funcionando ali dentro do cartório e, por alguma razão, o delegatário entende que
não quer fechar a sua serventia num feriado municipal. Tem lá a justificativa dele. Tudo bem. Nesse feriado municipal, então, ele trabalha normalmente, mas ocorre que nesse feriado municipal, o banco, as instituições bancárias do município estão fechadas. Então, é absolutamente recomendável que não seja feita o protesto naquele dia por conta justamente dessa situação. Então, vamos entender que o atendimento ao público será no mínimo de 6 horas, vamos estar sempre atentos a isso, que todos os documentos apresentados ou distribuídos segundo a Lei 9492, eles não precisam ser protocolados no mesmo dia, eles podem ser protocolados até 24 horas. No entanto, hoje, nós já não temos mais um protesto que não esteja vinculado a parâmetros tecnológicos e informatizados. Então, hoje, a esmagadora maioria dos títulos ela não entra no balcão do tabelionato de protesto. Nós recebemos um arquivo da central de protesto, do SEMPROT, onde todos os títulos estão ali dentro. Basicamente, você coloca dentro do sistema, recebe pela internet aquele arquivo, a partir daquele arquivo são geradas as notificações e tudo ocorre dentro de uma dinâmica. Então, não haveria, mas nós precisamos saber que a Lei 9492 estabelece um prazo de 24 horas, sempre obedecendo a ordem cronológica de entrega. Parágrafo único. Ao apresentante será entregue recibo com as características essenciais do título ou documento de dívida, sendo de sua responsabilidade os dados fornecidos. Vamos ficar atentos aqui, tá? Que nós temos, em regra, a necessidade, né, de que o título seja apresentado. Essa é uma regra histórica, né? A cartularidade. Ocorre que hoje nós temos a possibilidade do protesto por indicação. Então, nós vamos verificar no desenvolvimento aqui do nosso estudo que é perfeitamente possível o credor tão somente indicar que o título existe. E ele assume toda a responsabilidade caso isso não corresponda à verdade. Então, vamos lá. Artigo 6º. Tratando-se de cheque, poderá o protesto ser lavrado no lugar do pagamento ou no domicílio do emitente. Então, são duas regras de competência aqui para o protesto de cheque. O cheque hoje está praticamente em desuso, né, mas nós precisamos saber, tá? Tratando-se de cheque, poderá o protesto ser lavrado no lugar do pagamento ou do domicílio do emitente, devendo do referido cheque constar a prova de apresentação ao banco sacado como condição do protesto de cheque, salvo se o protesto tenha por fim instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito, tá? Então vamos observar esse artigo aqui costuma ser bastante exigido. Vamos ver como as nossas questões elas se relacionam com esses dispositivos que a gente acabou de ler. Preciso de um voluntário aí para fazer a leitura da questão número 6. Bora, gente. Coragem. Puxa vida, estamos em Certo, farei a leitura. Roseli, que bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Em uma inspeção, constatou-se que determinado tabelionato de protesto funcionava com atendimento ao público apenas 4 horas por dia, alegando que o movimento reduzido da cidade justificaria a limitação. Usuários reclamaram por não conseguirem apresentar documentos no mesmo dia, tendo de retornar em datas diferentes. Considerando a legislação específica que disciplina a prestação do serviço, é correto concluir que, letra A, o atendimento mínimo de 6 horas diária é obrigatório, salvo autorização
judicial para redução. Letra B. O horário de atendimento pode ser livremente definido pelo tabelião, desde que respeitado o horário comercial local. Letra C. Letra C. O atendimento mínimo de 6 horas diárias, independentemente do movimento ou localização da serventia. Letra D. A redução do horário é permitida apenas se houver anuência do Ministério Público. E letra E. A duração mínima do atendimento depende de regulamentação estadual específica. Gabarito letra C, né? O atendimento mínimo é de 6 horas diárias, independente do movimento ou localização da serventia. Bem, Fundamentação, artigo 4º da Lei 9492. O muito bem. atendimento ao público será de, no mínimo, 6 horas diárias. Exatamente. Então, aqui nós estamos justamente fixando essa questão das 6 horas diárias, que não é negociável, tá? Nós poderíamos, assim, lançar um pouquinho de luz a respeito, da letra A. Nós temos, né, um comando legal que diz, tá, que são 6 horas, mas, né, em algumas situações, né, a autorização judicial para a redução seria cabível? Não. Por força do artigo 4º, não. Né? O atendimento público será no mínimo 6 horas diárias, não é um comando normativo que possa ser alterado por decisão judicial. Tudo bem? Porque estaria violando frontalmente o texto de lei. 7. Lógico que, né, em havendo previsibilidade no código de normas que nós estamos estudando, aí é uma situação completamente diferente, porque o código de normas ele tem uma flexibilidade, a gente sabe disso. 7. Quem poderia ler a 7 para a gente? Olha, estamos bem produtivos. Nós temos lido em torno de 15 a 20 questões por encontro. Então, se nós conseguirmos essa marca, vamos estar bem adiantados, vamos conseguir terminar protesto rapidamente. Quem pode ler para nós a questão de número 7? Eu, professor. Por favor, quem está Pode. falando? Eu estou falando, Carla, mas eu sei Carla, da é porque aqui não da aparece o colega. seu nome, Carla, por isso que eu não. Eu perguntei. Seja bem-vinda, tá? Tá, então vamos lá. Marcos apresentou, dentro do horário regulamentar, um documento de dívida no tabelionato de protesto. O tabelião informou que a protocolização ocorreria assim que possível, de acordo com a disponibilidade interna do cartório. Inconformado, Marcos sustentou que o procedimento deveria ser feito dentro do prazo legal, observada a ordem de entrega. De acordo com a disciplina legal vigente, letra A. A protocolização pode ocorrer a qualquer tempo, desde que não ultrapasse o prazo de 48 horas. B. Todos os documentos apresentados no horário regulamentar devem ser protocolizados em até 24 horas, obedecendo à ordem cronológica de entrega. C. A protocolização deve ocorrer no mesmo dia, ainda que fora do expediente. D. O prazo legal de protocolização é de 48 horas, podendo ser prorrogado mediante justificativa do tabelião. E. Não há prazo legal expresso para protocolização de documentos de dívida. Gabarito. Letra B. Todos os documentos apresentados no horário regulamentar devem ser protocolizados em até 24 horas, obedecendo à ordem cronológica de entrega. Fundamentação. Todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados dentro de 24 horas, obedecendo à ordem cronológica de entrega. Parágrafo único. Ao apresentante será entregue recibo com as características essenciais do título ou documento da dívida, sendo de sua responsabilidade os dados fornecidos. Muito obrigado, cara. De nada. Essa colaboração, ela cria uma dinâmica assim, suave para todos os membros, para mim, e eu fico muito agradecido. Vamos para a 8ª, gente. Quem pode fazer a leitura para nós?
Posso ler, professor? Por gentileza, Renato, seja bem-vindo. Carla, obrigada, professora, eu que agradeço. Carla apresentou ao tabelionato de protesto um cheque emitido por empresa localizada em outro município. No verso constava o carimbo de apresentação ao banco sacado, sem pagamento. Ela solicitou que o protesto fosse lavrado no local onde o título seria pago. Considerando as regras legais aplicáveis ao protesto de cheque, letra A. O protesto deve ser lavrado apenas no domicílio do emitente. Letra B. O protesto pode ser lavrado no local do pagamento ou no domicílio do emitente, desde que conste a prova de apresentação ao banco sacado. Letra C. O protesto de cheque só pode ser lavrado no local do pagamento, sendo vedado o domicílio do emitente. Letra D. A prova de apresentação ao banco não é necessária em nenhum caso. Letra E. O protesto só é possível para instruir medidas contra o estabelecimento de crédito. Gabarito letra B. Fundamentação. Artigo 6º. Tratando-se de cheque, poderá o protesto ser lavrado no lugar do pagamento ou do domicílio do emitente, devendo do referido cheque constar a prova de apresentação ao banco sacado, salvo se o protesto tenha por fim instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. Muito bem, muito obrigado, Renato. Vamos observar o seguinte: é muito comum o examinador querer nos confundir e colocar, né, o domicílio do devedor, né, como sendo competente para a lavratura do cheque. Nós precisamos, então, fazer esse exercício, né, de que, na questão do cheque, o protesto pode ser lavrado no lugar do pagamento ou no domicílio do emitente. Basta? Não. É necessário que esse cheque conste nele a prova de apresentação ao banco sacado, tá? Só não será obrigatória a prova de apresentação quando o protesto tiver por fim instruir uma medida contra o estabelecimento de crédito, tá? Então vamos já para um assunto novo aqui, distribuição. Aqui a coisa começa já a tomar ares de atividade mesmo. Vamos lá. Distribuição. Os títulos e documentos de dívida destinados a protesto somente estarão sujeitos à prévia distribuição obrigatória nas localidades onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos. Nós falamos, com base no artigo 5º da Lei 8935, que existe uma das atribuições que é o registro de distribuição. Então, nós verificamos, posteriormente, no artigo que fala especificamente na 8935 sobre o tabelionato de protesto, acho que o 11 ou 12, se não me falha a memória, ele fala da necessidade de que haja uma distribuição dos títulos onde houver mais de um tabelionato de protesto. O artigo 7º esclarece para nós que onde houver tão somente um, não há necessidade de ter a distribuição obrigatória dos títulos, tá? A distribuição obrigatória, ela visa criar uma equanimidade, né, para que todos os tabelionatos de protesto eles recebam a mesma quantidade ou quantidade equivalente. Parágrafo único. Onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos, a distribuição será feita por um serviço instalado e mantido pelos próprios tabelionatos, salvo se já existir ofício distribuidor organizado antes da promulgação dessa lei. Então, normalmente, caem questões a respeito da manutenção, né, da distribuição de protesto de títulos, onde, então, essa manutenção vai ser feita pelos próprios tabelionatos, assim como a instalação. Tudo bem. Precisamos fechar os áudios todos. Quem está com o áudio aberto? Deixa eu ver. Aqui. Pronto. Então é o seguinte. Só deixa eu ver uma coisinha. Onde ele está?
Parágrafo único, onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos, a distribuição será feita por um serviço instalado e mantido. Acabamos de ler. Oitavo, os títulos e documentos de dívida serão recepcionados, distribuídos e entregues na mesma data ao tabelionato de protesto, obedecidos os critérios de quantidade e qualidade. Nós verificamos, nos artigos antecedentes, que o protesto, ele, então, vamos até voltar lá, só para fazer o comparativo. Olha o que diz aqui. Todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados dentro de 24 horas. Como é que nós podemos estabelecer uma correlação dessas 24 horas com essas. Ó, os títulos e documentos de dívida serão recepcionados, distribuídos e entregues na mesma data. Então, aqui nós estamos no artigo 8º falando de uma atribuição do ofício distribuidor, sabe? Ou melhor, desculpa, da distribuição organizada e mantida, tá? Pelos tabelionatos, onde, logicamente, houver mais de um. Os títulos e documentos de dívida serão recepcionados, distribuídos e entregues na mesma data, obedecidos os critérios de quantidade e qualidade. Vamos lá. Parágrafo 1º. Particularmente, essa parte final aqui, obedecidos os critérios de quantidade e qualidade. Eu gostaria que vocês fizessem uma observaçãozinha aí. Isso aí não está suficientemente claro, pelo menos não para mim, tá? Parágrafo 1º. Poderão ser recepcionadas as indicações a protesto das duplicatas mercantis e de prestação de serviço por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, sempre que surge algum conceito ou alguma coisa que não está suficientemente claro, vocês que estão por aí podem, né, ir no Google ou ir na doutrina que vocês têm aí, de repente fazer um levantamento de qual o que significa exatamente aquilo ali e trazer, pedir para falar, que isso enriquece. Eu preciso sempre lembrar, porque tem gente nova estudando aqui com a gente, que embora eu seja professor, eu prefiro fazer o estudo em grupo. Por quê? Porque quando eu estou fazendo estudo em grupo, eu não tenho obrigação de saber tudo, né? Quando eu estou dando aula, eu faço a preparação da aula. Então, é muito raro que haja alguma coisa dentro daquilo que está sendo explanado que a gente não domine, né? Agora, num grupo de estudos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que eu não me preparo para vir para o grupo de estudos. Tá? Porque se eu tivesse que me preparar para vir para o grupo de estudos, eu preferia dar uma aula e não, né, estar trabalhando em nível de grupo de estudos. Por que é importante esclarecer? Porque, às vezes, eu não consigo atender a expectativa de algumas pessoas, né, que chega e, professor, deixou aquilo ali, ou não sabe como é que pode. Não sei mesmo. Se eu soubesse, eu sempre bato nessa tecla. Para mim, quem sabe mesmo está ficando entre os 5 primeiros colocados aí dos concursos, tá? O restante está navegando, está tentando melhorar, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse grupo. Então, eu não tenho o menor constrangimento de dizer, esse ponto aqui ficou obscuro para mim. Eu preciso esclarecer isso para que ninguém saia decepcionado. Vamos lá. Parágrafo 1º. Poderão ser recepcionadas as indicações. Lembra que eu falei para vocês que o princípio da cartularidade ele tinha uma exceção em 2018. A exceção é a possibilidade de você fazer protesto por indicação sem a cártula. Mas observem o parágrafo 1º aqui, como ele é restritivo em relação a isso. Ele diz que poderão ser recepcionadas as indicações a protesto das duplicatas mercantis e de prestação de serviço, por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, ou seja, é possível ser transmitida pela internet para o cartório, sendo de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo do tabelionato a mera instrumentalização das mesmas. O que nós precisamos observar aqui? Tá? Primeiro, a restrição
tá, da utilização do protesto por indicação a duplicatas mercantis, tá, e de prestação de serviço. Um segundo momento é justamente o meio, né, pelos quais os protestos por indicação eles são levados ao cartório de protesto, ao tabelionato, sendo de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo do tabelionato a mera instrumentalização. Parágrafo 2º. Os títulos e documentos de dívida mantidos sob forma escritural nos sistemas eletrônicos de escrituração ou nos depósitos centralizados, de que trata a Lei 12.080 de 2013, poderão ser recepcionados para protesto por extrato, desde que atestado por seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem. Alguém pode olhar para nós aí e fazer do que trata a lei 12.810 de 2013? Porque aqui nós temos uma previsibilidade bem específica. Nós falamos aqui no parágrafo, as duas inserções, elas são decorrentes da Lei 13.775, de 2018. A primeira fala na possibilidade do protesto por indicação. A segunda fala na possibilidade do protesto por extrato, mas é feita uma referência direta aos documentos de dívida mantidos sob forma escritural, nos sistemas eletrônicos de escrituração, nos depósitos centralizados, pela Lei 12.810 de 2013. Qual é o escopo dessa lei? Essa lei, a Lei 12.810, de 15 de maio de 2013, trata sobre a possibilidade de transferência de dívidas de crédito imobiliário entre instituições financeiras, conhecida como portabilidade de crédito imobiliário. E ela permite, então, que o consumidor transfira seu financiamento para outra instituição que ofereça condições mais vantajosas, com juros menores ou prazos de pagamento mais longos. Olá, Marli. Com Ela dispõe acrescento. sobre Pode falar. Ela dispõe sobre a emenda dela, que ela dispõe sobre parcelamento dos débitos com a Fazenda Nacional relativas às contribuições previdenciárias. Deixa eu ver lá a emenda, espera aqui. Não, não se preocupe, Nossa, era essa só para a gente, emenda. Ok, ok, ter uma ideia. obrigada. Eu é que agradeço, tá? Então, a Lei 12.810 fala de um tipo de título, documento de dívida, que permite a recepção para protesto por extrato, ou seja, não há necessidade da apresentação da cártula, né, desde que atestado por seu emitente sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem, tá? Então, nós vamos precisar depois dar um pouquinho mais de atenção para essa questão da Lei 12.810, porque é possível que o examinador nos pergunte, né, o que é o protesto por extrato dentro do tabelionato de notas. Então, nós podemos informar que é uma modalidade, né, que veio para dentro da Lei 9.492, junto com o Instituto do Protesto por Indicação, veio o protesto por extrato. Quando nós falamos em protesto por indicação, nós estamos falando de duplicatas mercantis e de prestação de serviço. Quando nós estamos falando de protesto por extrato, nós estamos falando de títulos ou documentos de dívidas decorrentes da Lei 12.810, e que, né, a Marli gentilmente leu para a gente, fala, né, de negociação de dívidas com a Fazenda Pública. Então, nós podemos ter aí, basicamente, uma noção, né, não tão profunda, mas suficiente para nós podermos aí não ficarmos cegos diante de um questionamento dessa natureza.
Podemos fazer um aprofundamento? Podemos. Pega a lei, dá uma estudada mais profundamente, vê o que a doutrina fala a respeito dela, e isso, logicamente, vai nos favorecer. Não é o momento para a gente fazer isso agora. Vamos progredir. Estamos indo para a questão de número 9. Por gentileza, quem puder ou quiser fazer a leitura, eu agradeço. Questão de número 9. Em um município com dois tabelionatos de protesto, foi implantado um serviço de distribuição mantido pelos próprios cartórios. Um apresentante questionou se poderia entregar diretamente seu título a um dos tabelionatos de sua preferência, alegando que a lei não impede distribuição obrigatória. Considerando a disciplina legal sobre a matéria, a. O apresentante pode entregar diretamente ao tabelionato de sua escolha, independentemente de distribuição. A distribuição é obrigatória apenas quando houver mais de um tabelionato de protesto na localidade. Letra C. A distribuição é sempre obrigatória, mesmo em municípios com apenas um tabelionato? A obrigatoriedade de distribuição depende de autorização do Poder Judiciário local? A existência de ofício distribuidor estadual dispensa a criação de serviço próprio pelos tabelionatos? Gabarito letra B, fundamentação. Artigo 7º. Os títulos e documentos de dívida destinados a protesto somente estarão sujeitos à prévia distribuição obrigatória nas localidades onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos. Parágrafo único. Onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos, a distribuição será feita por um serviço instalado e mantido pelos próprios tabelionatos, salvo se já existir ofício distribuidor organizado antes da promulgação desta lei. Muito bem. Então, Leia, muito obrigado pela sua gentileza, tá? E seja bem-vinda, sempre uma alegria aqui para o nosso grupo ter a sua participação. Obrigada eu, Pedro. Então, olha só, nós temos aqui, a Leia gentilmente aí leu para a gente, a informação de que a distribuição é obrigatória apenas quando houver mais de um tabelionato de protesto na localidade. Isso aí não é difícil de assimilar. Mas tem uma perguntinha aqui que diz o seguinte, na letra E. A existência de ofício distribuidor estadual dispensa a criação de serviço próprio pelos tabelionatos. Olha só o que diz aqui no parágrafo único. Onde houver mais de um tabelionato de protesto, a distribuição será feita por um serviço instalado e mantido pelos tabelionatos. Mas olha aqui, salvo se já existir ofício distribuidor organizado antes da promulgação dessa lei. Então, eu entendo que aqui, a letra E, ela, ela cria algumas restrições que não estão na lei, né? Então, ela fala, por exemplo, de ofício distribuidor estadual, né? Aqui fala em ofício distribuidor organizado, tá? A letra E não faz qualquer menção que essa organização precisaria ser antes de 1997. Então, por isso, a letra E ela não tem consistência para ser a alternativa correta. Vamos para 10. Quem que pode ler para a gente? Por gentileza. Boa noite. Eu posso ler, professor? Oi, Henrique. Boa noite, seja bem-vindo. Por favor, Henrique, nos auxilie. Cheguei atrasado, mas cheguei. Seja bem-vindo sempre. Um apresentante entregou o documento de dívida para protesto em município com mais de um tabelionato. O serviço de distribuição realizou a entrega aos cartórios na mesma data. O apresentante, entretanto, argumentou que poderia haver prazos distintos para a entrega, desde que respeitada a ordem dos pedidos. De acordo com a lei, letra A entrega aos tabelionatos pode ocorrer em datas diferentes, conforme a complexidade do título. Letra B. Os títulos e documentos de dívida devem ser recepcionados, distribuídos e entregues na mesma data aos tabelionatos de protesto, obedecendo critérios de quantidade e qualidade. Letra C. A lei não especifica prazo para entrega aos tabelionatos após distribuição. Letra D. A entrega simultânea só é exigida para documentos de natureza cambial. E letra E. A obrigatoriedade de entrega na mesma data aplica-se apenas às duplicatas mercantis.
gabarito letra B, e a fundamentação, artigo 8º. Os títulos e documentos de dívida serão recepcionados, distribuídos e entregues na mesma data aos tabelionatos de protesto, obedecidos os critérios de quantidade e qualidade. Tudo bem. Então, eu disse lá atrás que essa questão de obedecidos os critérios de quantidade e qualidade não estava suficientemente claro para mim. Tem uma outra coisa que não é própria dos estudos de protesto aqui na 9492, mas é uma dúvida que eu tenho. Olha, que eu sou tabelião de protesto, então eu senti necessidade, gente, eu sempre digo isso. Gente, quando vocês veem as escolhas dos temas aqui, é porque são pontos que eu entendo que não podem ficar na zona nebulosa dos nossos conhecimentos. Eu, por exemplo, não aceito mais ir para uma prova e estar errando questão de protesto. Então, pelo amor de Deus, vamos fazer a lição de casa. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Quando a gente estuda a Lei 8935, o artigo 5º, o último inciso fala do ofício de distribuição, tá? Fala do oficial distribuidor. E aqui na 9492, nós verificamos que existe uma responsabilidade dos tabeliães, onde há mais de um tabelionato de protesto, de instalar e manter uma distribuição. A dúvida que sempre fica nesse assunto é se esse serviço que é mantido e instalado pelos tabeliões de protesto, ele tem status, tem esse status de ofício que a Lei 8935 diz. E se o responsável pode ser chamado de oficial distribuidor, que é a terminologia da Lei 8935. Então, eu verifiquei que a Lei 942, embora seja mais nova, de 1997, ela não esclareceu essa questão. Né? Não me parece que um serviço instalado e mantido pelos tabeliões onde há mais de um tabelionato de protesto, tenha esse status. Ou é possível que tenha, para atender o que está na 8935. Então, é uma problematização que eu jogo aí para vocês também pesquisar, porque eu vou atrás dessas informações, mas não agora. Né? Então, vamos lá. Os títulos e documentos de dívidas devem ser recepcionados por quem? Pelo distribuidor. Né? Devem ser distribuídos e entregues na mesma data ao tabelionato de protesto. E deve obedecer critérios de quantidade e qualidade. Esse é um ponto também que está nebuloso, né? Porque, para mim, né, você vai distribuir pela ordem, né, que chegam esses títulos. Agora, como é que você vai conseguir conjugar a ordem com quantidade e qualidade? Até possível, quantidade, né, nessa distribuição ela ser feita de forma equitativa. Agora, qualidade, eu desconheço, não sei efetivamente o que quer dizer isso. Se alguém souber, quiser falar, seja bem-vindo. Então, os títulos, documentos de dívida serão recepcionados. Vamos para 11. Tá indo bem. Temos aí meia hora, vamos chegar nas 15h20, que é a nossa meta. Alguém pode ler para nós a questão de número 11? Eu posso. Por favor, Jamile, seja bem-vinda. Obrigada. Um apresentante enviou duplicata mercantil para protesto utilizando meio magnético, responsabilizando-se pelos dados fornecidos. O tabelionato, por sua vez, limitou-se a instrumentalizar as informações recebidas. Em outro caso, um título escriturado foi apresentado por extrato emitido pelo próprio sistema eletrônico de escrituração, acompanhado de declaração de conformidade, com base na disciplina legal. Letra A. A lei admite a recepção de indicações de duplicatas por meio magnético, responsabilizando-se o apresentante pelos dados. B. É vedada a apresentação de títulos escriturais por extrato, ainda que certificado pelo emitente. Letra C. A instrumentalização pelo tabelionato transfere a ele a responsabilidade pelos dados.
Letra D. O extrato de título escriturado só é aceito mediante homologação judicial prévia. Letra E. O uso de meio magnético é restrito a títulos emitidos por instituições financeiras. Gabarito. Letra A. Fundamentação. Artigo 8º, parágrafo 1º. Poderão ser recepcionados as indicações a protestos das duplicatas mercantis e de prestação de serviços, por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, sendo de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo dos tabelionatos a mera instrumentalização das mesmas. Artigo 8º, parágrafo 2º. Os títulos e documentos de dívida mantidos sob a forma escritural poderão ser recepcionados pelo protesto por extrato, desde que atestado por seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem. Bem, Jamile, muito bem. Vocês percebem que a gente já começa a se familiarizar um pouquinho mais com a situação. E é isso que eu defendo num estudo de lei seca. Sabe, que nós nos familiarizemos com os conceitos, na medida do possível, vamos buscar um aprofundamento, vamos buscar a jurisprudência, mas a gente precisa partir de algum lugar, tá? E sempre partir da lei. Isso é um ponto bem interessante, porque você fazendo a leitura da lei, você já tem mais de 60, 70% do que há para ser sabido a respeito daquele assunto já garantido. E aí, então, você vai para um aprofundamento. O que muitas vezes acontece? A pessoa, ao invés de vir para cá fazer um estudo da lei, ela pega uma doutrinona, e a doutrina vai colocar, assim, N coisas a mais do que aquilo que está na lei seca, e isso aí cria um lapso mnemônico. Ou seja, eu não conheço, é mais ou menos assim, você tem o Código Civil e você não lê o Código Civil, mas você vai estudar o Código Civil pela Maria Helena Diniz. Tá? Evidentemente, uma obra consagrada, extremamente importante, uma referência, mas ela vai trazer uma problematização assim, absurdamente maior. Tá? Eu tenho aqui algumas doutrinas de civil que de vez em quando, agora estou estudando mais pesado o direito civil, eu quero esclarecer alguns aspectos, mas, meu pai do céu, o nível de aprofundamento assim é tão vasto que eu fico me perguntando, será que precisa desse nível de aprofundamento para uma prova preambular? Né? Será que a gente já sabe que tem experiência com prova oral, que prova oral não costuma ser um ambiente de aprofundamento, né? Costuma ser um ambiente assim de extensão. O examinador quer saber se você sabe, tem um domínio básico, consegue dominar os conceitos fundamentais. Ele não vai entrar em minúcias e profundidade. É muito raro que isso acontece, mas é raro, tá? De examinador estar pedindo teorias, né, e coisas nesse sentido. Então, nós precisamos primeiro dominar, nos familiarizar com a lei seca. Tem uma outra coisa que eu, pelo menos assim, acho brutalmente diferente em termos de produtividade, você estudar uma doutrina que você já leu a lei, você já conhece a lei. Por quê? Porque até o próprio raciocínio da gente já vai para a doutrina buscando os aspectos mais controvertidos, esclarecer coisas que você não entendeu, né? Reforçar aspectos assim que são realmente relevantes. Então fica essa dica. Agora nós estamos dando mais um passo em direção à prática. E aqui tem dispositivo que não acaba mais. Então vamos lá. Vamos ver onde é que a gente chega. Tá? Vocês viram que estudando por questões, fazendo a leitura dos dispositivos, nós conseguimos estudar 12 questões até agora. Tá? Então, é um trabalho diferente de um trabalho de autoavaliação, onde a gente só pega as questões e vai ali resolvendo uma por uma. Então, olha só. Vamos lá. Força. Da apresentação e protocolização. Artigo 9º. Todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e terão curso se não apresentarem vícios, não cabendo ao tabelião de protesto investigar a ocorrência da prescrição da caducidade.
Gente, nós precisamos nos ater, porque esse é um assunto assim largamente disciplinado pela pela jurisprudência, tá? O STJ é prolífico em decidir questões sobre o tabelionato de protesto. Inclusive, depois que nós começarmos a vencer essas legislações básicas, passarmos pela 6.015, 9492, a 8935, aí o meu interesse é a gente começar a fazer encontros específicos de jurisprudência, tá? De como que o STJ está trabalhando, como que o CNJ vê a questão, e isso vai dar para a gente uma consistência muito maior. Mas o momento de fazer isso não é agora, tá? Esse não é o momento de a gente discutir jurisprudência. Se nós formos, o que o STJ tem se posicionado sobre a questão da ocorrência da prescrição? É que, mesmo tendo ocorrido a prescrição do título, sempre bom lembrar que, violado o direito, quem assistiu, quem estava hoje de manhã, violado o direito, nasce a pretensão, tá? A extinção, perdão, a prescrição corresponde ao conceito de extinção da pretensão, tá? Então, não cabe ao tabelião investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade. Essa é uma regra aqui da 9492. Então, nós temos que saber que na nova 9492 nós temos, primeiro, não compete ao tabelião fazer avaliação de caráter material do título que foi apresentado, então somente formal, tá? Se as características formais estão presentes, tudo bem? Né? E não cabe ao tabelião investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade. Nós vamos voltar a esse tema posteriormente. Parágrafo único. Qualquer irregularidade formal observada pelo tabelião obstará o registro do protesto. Cheque sem assinatura, sabe, elementos assim de formais, né? Artigo 10. Poderão ser protestados títulos e outros documentos de dívida em moeda estrangeira. O examinador adora perguntar isso. Emitidos fora do Brasil, desde que acompanhados da tradução efetuada por tradutor público juramentado. Tá? Então, é perfeitamente permitido, né, o protesto de títulos e outros documentos de dívida em moeda estrangeira, emitidos fora do Brasil, desde que acompanhado de tradução efetuada por tradutor público juramentado. Complicado isso aqui, né? Você vai fazer um protesto, olha o que diz aqui, e outros documentos de dívida em moeda estrangeira. Parágrafo 1º. Constarão obrigatoriamente no registro do protesto a descrição do documento e a sua tradução. Em caso de pagamento, olha que interessante, este será efetuado em moeda corrente nacional, cumprindo ao apresentante a conversão na data de apresentação do documento para o protesto. Isso aqui é arroz de festa de examinadores. Vamos entender uma coisa. Nós estamos falando no artigo 10 da possibilidade concreta de protesto de um título ou outro documento de título em moeda estrangeira emitido fora do Brasil. Isso é uma informação assim, extremamente importante, desde que acompanhados da tradução efetuada por tradutor público juramentado. Não há exigência alguma de registro no RTD. Então, somente a tradução. Parágrafo 1º. Constarão obrigatoriamente no registro de protesto a descrição do documento e sua tradução. Parágrafo 2º. Em caso de pagamento, esse será efetuado em moeda corrente nacional, cumprindo ao apresentante a conversão na data da apresentação, tá? E não na data do pagamento. Isso pode dar uma divergência, a gente precisa saber. Claro, é possível que o câmbio esteja igual ao do dia da apresentação, mas pode ser que esteja diferente, mais alto ou mais baixo. O que vai prevalecer é a conversão na data da apresentação. 3. Tratando-se de título ou documento de dívidas emitidos no Brasil, em moeda estrangeira, olha só, nós tínhamos falado anteriormente de títulos e documentos de dívidas emitidos fora do Brasil, em moeda estrangeira, e a necessidade de tradução.
tá? E a necessidade de conversão na data da apresentação. Agora nós estamos falando de títulos ou documentos de dívidas emitidos no Brasil em moeda estrangeira. Cuidará o tabelião de observar as disposições do Decreto-Lei 857, de 11 de setembro de 69, e legislação complementar e superveniente. Decreto-Lei 857, muito prazer. Né? Então, vamos lá verificar. Alguém pode ver para nós quais são os ditames do Decreto-Lei 857 de 69, que fez esse ano 56 anos? Bom, enquanto vocês pesquisam, nós vamos avançar. Se alguém conseguiu obter para nós a informação sobre o Decreto-Lei 857, faça a leitura rapidinho para nós. Se não, prosseguimos. Artigo 11. Tratando-se de títulos ou documentos de dívida sujeitos a qualquer tipo de correção, o pagamento será feito pela conversão vigorante no dia da apresentação no valor indicado pelo apresentante. É bem importante isso, tá? Tratando-se de títulos ou documento de dívida sujeitos a qualquer tipo de correção, o pagamento será feito pela conversão vigorante no dia da apresentação no valor indicado pelo apresentante. É regra no tabelionato de notas que não se corrige o valor de um título depois de ele protestado, mas ele pode ser corrigido, tá, até a data da apresentação. Mas tão somente os títulos e documentos de dívida que estejam sujeitos a qualquer tipo de correção. 11 haja. Pode falar, querido. Pedro, sobre o decreto 857, Sim. decreto-lei, né, 857, ele foi revogado pela lei 14.286, de 29 de dezembro de 2021. Sobre o que ele Foi falava, Verônica, e depois leia sobre o que fala essa lei revogadora. Estou aqui só na IA, viu? Não tem Essa lei problema. é conhecida, essa lei é conhecida como Marco Legal do Câmbio, estabeleceu novas regras para o mercado de câmbio no Brasil, incluindo a possibilidade de pagamento em moeda estrangeira Essa em 14 mil? 14.286. Muito bem. Então, já fica esclarecido que o Decreto-Lei 857 tinha essa temática de disciplinamento do câmbio, e agora 14.286, foi o que você falou, né? Então, Sim, Então, ela disciplina a questão do câmbio. Então, parágrafo terceiro, se os títulos forem emitidos no Brasil em moeda estrangeira, né, nós temos que observar a lei que a Verônica 14 ou 200 e alguma coisa, que eu não me lembro agora. Né? Então, vamos ficar atentos a isso. A diferença entre, primeiro, autorização para emissão de título em moeda estrangeira, tanto no território nacional quanto fora, os critérios para quando for emitido fora e os critérios para quando for emitido em moeda estrangeira no Brasil. Nós temos aqui a referência ao Decreto-Lei 857, nenhuma referência à sua revogação, mas a Verônica trouxe a informação para a gente de que está revogado. Fica a dica de a gente fazer observação e dar uma olhadinha nessa lei depois. Artigo 11. Tratando-se de títulos ou documentos de dívida sujeitos a qualquer tipo de correção, o pagamento será feito pela conversão vigorante no dia da apresentação, no valor indicado. Claro, aí o apresentante vem, o título é pago. Nós temos uma situação que é muito interessante em relação ao protesto, tá? Que é o seguinte: no tríduo, ou seja, nos 3 dias após a notificação, depois eu vou chamar atenção para essa questão da notificação, porque a Lei 9492 traz um disciplinamento muito estranho, que não é acompanhado pelos códigos de norma que regulamentam essa questão dos 3 dias. Mas o que eu quero que vocês entendam, quem não tem familiaridade com o protesto, é que se o pagamento for feito dentro dos 3 dias após a notificação, o pagamento é feito ao tabelião, ao tabelionato, tá? O dinheiro é repassado ao credor, o processo, né, se extingue ali, o procedimento, e nós vamos entender que, depois de feito o protesto diante do não pagamento ou o protesto por falta de aceite, vamos ficar só no pagamento para não confundir, nós vamos
ter o pagamento feito ao credor. Então, normalmente, quando o protesto está feito, as regras de correção que os credores utilizam devem obedecer a parâmetros legais, mas nem sempre isso acontece. Quando ocorre abuso, a coisa acaba parando na justiça. Tá? Mas, em regra, o devedor coloca lá os cálculos dele, faz a cobrança e manda a carta de anuência. E ele se recusa a receber qualquer outro valor, né, que não seja aquele que ele está pleiteando. Então, isso aí pode dar espaço para alguns conflitos aí. Então, vamos entender uma coisa. Artigo 11A. Fica permitido ao tabelião de protesto e ao responsável interino pelo tabelionato territorialmente competente, por meio da Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Tabeliões de Protesto, a SEMPROT, prevista no artigo 41A dessa lei. A recepção do título, documento de dívida, com a recomendação do apresentante ao credor, caso este assim opte e requeira expressamente, de proposta de solução negocial prévia. Gente, como eu fiquei com raiva de mim nessa questão. Vocês se recordam que essa questão caiu no primeiro ENAC, né, sobre solução negocial prévia. Perguntava se, após o protesto, né, tinha algumas coisas, depois a gente pode até trazer essa questão. E eu tinha estudado solução negocial prévia e não me lembrava de jeito nenhum da pergunta que foi feita lá. Isso nos chama a atenção de que uma lidinha, às vezes, numa legislação, sabe, um olhar superficial, ele pode dar a impressão que a gente estudou aquele assunto, mas nós temos que estar sempre antenados num aspecto importante chamado retenção. Tá? Nós temos que estudar de uma forma que nós tenhamos retenção. Professor, como é que eu sei que eu tenho retenção? Se você consegue falar sobre o assunto. Se alguém te pergunta e você fala, de pronto, qualquer coisa. Sabe o que é solução negocial prévia? Sei o que é. Agora, quando nós estamos diante de um conhecimento que detemos em alguma área jurídica, que a gente não consegue falar nada sobre aquilo que está sendo perguntado, isso significa que a nossa retenção está uma porcaria. Vamos ser honestos conosco, tá? Quando a retenção está uma porcaria, às vezes a gente consegue no chute, né? O examinador formulou a questão de uma maneira assim, em que algumas alternativas estão absurdas, você tira lá, tira cá, acaba acertando, tá? Mas esse nível de conhecimento, ele vai ser muito precário assim para uma segunda fase, vai ser precário para uma prova oral. Nós temos que entender, vamos ficar atentos. Fica permitido ao tabelião de protesto e ao responsável interino pelo tabelionato territorialmente competente, por meio da Central Nacional, pelo SEMPROT, prevista no 41 dessa lei, a recepção do título ou documento de dívida com a recomendação do apresentante ao credor, caso este assim opte e requeira expressamente, de proposta de solução negocial prévia ao protesto. Observado o seguinte, Lei 14.711, Marco das Garantias, tá? É uma lei danada que provocou aí modificações em várias leis e a gente tem que estar atento. Então, aqui nós temos um instituto que não recomendo que nós prestemos qualquer tipo de certame sem sabermos o que é a solução negocial prévia. Então, vamos verificar os elementos aqui do artigo 11A. Primeiro, o prazo de resposta do devedor para a proposta de solução negocial será de até 30 dias. Vamos entender uma coisa. Através do SEMPROT, o título que vai ser submetido a protesto, ao tabelionato de protesto, pode vir acompanhado, tá, de um documento chamado recomendação do apresentante ou credor de proposta de solução negocial prévia ao protesto. Então, é perfeitamente possível que o título venha sem qualquer tipo
tá? De recomendação nesse sentido, mas também é possível que ele venha com essa recomendação. Então, nós vamos entender, que o prazo de resposta do devedor para a proposta de solução negocial prévia será de até 30 dias, segundo o que vier a ser fixado pelo apresentante, facultada a estipulação do valor ou percentual de desconto da dívida, bem como das demais condições de pagamento, se for o caso. 2. O tabelião de protesto ou o responsável interino pelo tabelionato expedirá comunicação com o teor da proposta ao devedor por carta simples, por correio eletrônico. Olha só, por correio eletrônico, por aplicativo de mensagem instantânea ou por qualquer outro meio idôneo. 3. A remessa será convertida em indicação para protesto pelo valor original da dívida na hipótese de negociação frustrada e se não houver a desistência do apresentante ou credor. Parágrafo 1º. A data de apresentação da proposta de solução negocial de que trata o caput deste artigo é considerada para todos os fins e efeitos de direito, inclusive para direito de regresso, interrupção da prescrição, execução, falência e cobrança de emolumentos, desde que frustrada a negociação prévia e esta seja convertida em protesto. Muito bem. Parágrafo 2º. Em caso de concessão de desconto ao devedor, que vai estar presente lá na proposta de solução, o cálculo dos emolumentos do tabelião, dos acréscimos legais e das verbas destinadas aos entes públicos e entidades a título de custas e contribuições e ao custeio dos atos gratuitos do registro civil deverá ser feita com base no valor efetivamente pago. Gente, isso aqui é essencial. Se houve uma proposta de solução negocial prévia e houve a concessão de um desconto ao devedor, o cálculo dos emolumentos e todos os repasses devem ser feitos com base no valor efetivamente pago e não o valor do título. O examinador gosta de fazer essa diferença. 3. Quando forem exitosas as medidas de incentivo à solução negocial prévia, será exigido do devedor ou interessado no pagamento, no momento de quitação da dívida, o pagamento dos emolumentos, dos acréscimos legais e das demais despesas, com base na tabela do protesto vigente na data de apresentação do título ou documento de dívida, bem como do preço devido à central, à Semprote, pelo serviço prestado. Vamos só observar uma coisa aqui nesse parágrafo 3º. Quando forem exitosas as medidas, com o pagamento, logicamente, será exigido do devedor interessado no pagamento, no momento da quitação da dívida, o pagamento dos emolumentos, dos acréscimos legais e das demais despesas, com base na tabela de protesto vigente na data de apresentação do título ou documento de dívida, bem como do preço devido à Semprote. O que está dizendo aqui? Que a proposta de solução negocial prévia, ela não isenta o devedor do pagamento das taxas, mas nós temos que saber que o cálculo desses repasses ou o cálculo dos emolumentos vai ser feito sempre com base no valor efetivamente pago. 4. Para aquelas medidas de incentivo à solução negocial prévia apresentada entre 31 e 120 dias, contados do vencimento do título ou documento de dívida, será exigido do apresentante ou credor o pagamento antecipado do preço devido à Central Nacional, a Semprote, Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados pelos Serviços Prestados. Então, vamos entender aqui. Para aquelas medidas de incentivo à solução negocial prévia, apresentados entre 31 e 120 dias, contados do vencimento do título ou documento de dívida, será exigido do apresentante ou credor o pagamento antecipado do valor devido à Semprote. Então, vamos lembrar sempre que nós temos um prazo de 30 dias e, posteriormente, nós temos um prazo de 31 a 120 dias. Sim, eu já estou com algumas dúvidas aqui. 5. Para aquelas medidas de incentivo à solução negocial prévia apresentadas após 120 dias contados do vencimento do título ou documento de dívida,
Vamos prestar muita atenção aqui nessa terminologia, tá? Apresentadas. Nós estamos falando do título que está sendo enviado ao protesto, acompanhado de uma proposta de solução negocial prévia. Então, nós podemos enviar um título, tá? Entre 31 e 120 dias após o vencimento do título, nós podemos enviar um título, né, após 120 dias, para aquelas medidas de incentivo à solução negocial prévia apresentadas após 120 dias contados do vencimento do título, será exigido do apresentante ou credor o depósito prévio de emolumentos dos acréscimos legais e das demais despesas observados no parágrafo 3º nesse artigo. E a sexta, a proposta de solução negocial prévia não exitosa e a sua conversão em protesto serão considerados ato único para fins de cobrança de emolumentos, observado o disposto no parágrafo 3º e no inciso 3 do caput desse artigo. Voltando aqui, já vou dizer onde é que ficou a minha dúvida. Nós temos aqui, passou aqui, 11A. Fica permitido ao tabelião de protesto e ao responsável interino pelo tabelionato territorialmente competente, por meio da central, previsto no artigo 41, a recepção do título do documento de dívida com a recomendação da apresentação ao credor, caso este assim opte e requeira expressamente da proposta de solução negocial prévia. O que eu tinha ficado em dúvida e me parece que agora se dissipou, né? Que nós falamos do cartório distribuidor que tem que passar para o oficial imediatamente. Nós falamos que o tabelião de protesto tem até 24 horas para fazer o protocolo. Agora nós estamos falando do recebimento de um título acompanhado da recomendação de solução negocial prévia. E aí nós temos um prazo de 30 dias, tá? Esse prazo de 30 dias é que eu fiquei em dúvida sobre a questão do protocolo, sobre a questão do prazo de pagamento. Como é que ficam esses elementos procedimentais do protesto? Um diz que, né, olha, vamos só voltar aqui no caput um pouquinho. Permitido ao tabelião protesto ao responsável interino, por meio da central, a recepção de título do documento de dívida com a recomendação, caso este assim opte e requeira expressamente da proposta. Tá, observado o seguinte: o prazo de resposta do devedor para a solução será de 30 dias, segundo o que vier a ser fixado pelo apresentante, facultada a estipulação do valor ou percentual de desconto da dívida, bem como das demais condições de pagamento, se for o caso. Mais lá para frente, no parágrafo 1º, diz que a data de apresentação da proposta da solução negocial prévia, de que trata o caput deste artigo, é considerada para todos os fins de direito, inclusive para direito de regresso e tal. Mas tem um item aqui que ele fala da conversão, né? Aqui, ó. É o 6º. A proposta de solução negocial prévia não exitosa e a sua conversão em protesto serão considerados atos únicos. Então, a proposta de solução negocial prévia não exitosa seria aquela que não cumpriu o prazo. E a sua conversão em protesto serão considerados ato único para fins de cobrança. O que eu quero saber foi estabelecido 30 dias para que o devedor... Vocês viram que tema encardido? Eu não tinha estudado dessa forma. Eu confesso, eu dei aquela lidinha geral, vi do que se tratava, mas aqui já está esmiuçando os parágrafos, problematizando e identificando as diferenças entre um e outro e avançando para as questões, é algo que a gente realmente é o que vai fazer diferença no concurso. Então, uma coisa que eu não entendi é o seguinte: quando você recebe um título sem negociação prévia, você protocola ele em até 24 horas, expede a notificação e manda para o devedor. Tá? Uma vez que ele recebe, começa os 3 dias.
Mas quando vem a solução negocial prévia, você intima o devedor, informando para ele que existe uma solução negocial prévia, existe um desconto, tá? E se no final do prazo ele não der as caras, a minha dúvida é, que me parece que não é dúvida, que ocorrerá a conversão automática em protesto. Então, a diferença essencial de procedimento em relação à solução negocial prévia é que o prazo de pagamento, de resposta, são 30 dias. Tá? Se não há solução negocial prévia, o prazo é 3 dias. Mas o professor não falou ali em 120, o que nós estamos falando aqui? Esse parágrafo quarto e o quinto, eles não estão falando de alteração do prazo de 30 dias que foi dado para o devedor. Eles estão falando em títulos vencidos. Tá? Olha só, para aquelas medidas de incentivo à solução negocial prévia apresentadas entre 31 e 120 dias contados do vencimento do título, será exigido do apresentante ou credor o pagamento da SEMPROT. Mas, se o vencimento for superior a 120 dias, contatos do vencimento do título, será exigido do apresentante o depósito prévio dos emolumentos, dos acréscimos legais e das demais despesas. O que o legislador previu aqui? Né? Que quanto mais velho o título, maior a chance da solução negocial prévia não ser exitosa. Tá? E não sendo exitosa, ele modulou de 31 a 120 dias. Nós temos o pagamento antecipado da SEMPROT e, com mais de 120 dias, o pagamento prévio dos emolumentos, tá? E dos acréscimos legais, demais despesas observados no parágrafo 3º, que a gente já veio dele aqui. Quando forem exitosas as medidas de incentivo à solução negocial prévia, será exigido do devedor ou interessado no pagamento, no momento da quitação da dívida, o pagamento dos emolumentos, dos acréscimos legais e das demais despesas, com base na tabela de protesto vigente na data de apresentação do título, tá? Bem como do preço de vida central, SEMPROT. Então, gente, chegamos aqui ao final. Eu gostaria de que vocês dessem algum feedbackzinho aí de como é que estão os estudos de vocês, como é que vocês estão assimilando o nosso método. Então, a palavra está aberta para quem quiser falar. Se tiver alguma crítica também, é bem-vindo. Um bom número aqui, né? Uns 14 pessoas. Professor, Por favor, pode falar, Jamile. eu tô gostando muito porque eu tava meio à deriva, assim, sem estudar por muito tempo, sabe? Então, para mim tá sendo interessante porque eu tô retomando a rotina em horários específicos. Então, isso é muito importante, né, para acostumar o corpo da gente de novo a ficar sentado por longas horas, o cérebro também. Então, obrigada por essa iniciativa e eu espero acompanhar aí até o final. Grato, Jamile. A gente vai chegar lá e vai fazer bonito, tá? Com certeza. Tá bom. Professor Pedro, Por então, favor, velho. eu faço as palavras da Jamília e acrescento mais um pouco, dizendo que o estudo ativo, ele tem a capacidade de nos prender mais atenção. Quando você está em grupo ouvindo uma outra pessoa ler e você lendo junto, parece que a, a atenção ela é redobrada do que você ficar sozinho dando aquela lidinha, como você diz, aquela lidinha a gente parece que leu e não leu. Então, eu tenho essa sensação, toda hora que eu estou dando uma lida, eu tenho a impressão de que eu não estou lendo. Ai, meu Deus, o que que eu li, onde eu estava? Somos Então, dois. assim, dá a impressão que a retenção é maior. Eu estou achando muito válido. E eu já tinha esse método com um grupo que eu tenho de estudos também,
e eu acho que é muito válido, é 100%, nota 10. Obrigado, Thaléia, vindo de uma pessoa assim tão qualificada, experiente aí na área de concursos, é realmente assim gratificante. E eu concordo com isso. Eu vou só pegar um ganchinho que você falou, que eu achei assim muito legal, também ouvindo as palavras da Jamile. Hoje, nós temos um ativo que tem um valor incalculável, né, que as big techs elas vivem aí atrás desse ativo, que se chama nossa atenção. Nós vivemos assim numa diluição de atenção que mata todos os nossos projetos. A gente é chamado para tudo quanto é lado, e quando a gente tem um tempinho, está em Netflix, quando a gente tem um tempinho, está em redes sociais. Então, eu particularmente faço um exercício aqui no grupo que eu me mantenho às 2 horas focado. E isso não é algo que a gente obtém facilmente. Até mesmo estudando sozinho, assim, não é comum a gente conseguir ficar focadíssimo assim durante um tempo. E isso, com certeza, vai trazer resultados. Aproveitando, qual será o tema de amanhã? Não Olha, vi o. amanhã de manhã nós vamos. Agora que eu vou publicar o nosso ciclo, o sexto ciclo, eu estou fazendo ciclos sempre de 4 encontros. Né? Alguém já, pô, professor, não dá para fazer um ciclo, um planejamento maior? É porque quando a gente faz planejamentos pequenos, a gente meio que está naquela filosofia dos alcoólatras anônimos de viver um dia de cada vez. Né? Então a gente se entrega inteiramente para a tarefa de hoje e de amanhã. Mas tem uma outra, que no AA eles dizem, né, só por hoje. Né? Se eles começarem a pensar muito no futuro, desanda, dá um desânimo. E a gente também. Se a gente começar a pensar o tempo todo na quantidade de coisas que tem para a gente estudar, a gente desiste. Mas também tem um outro fator de eu estar sempre divulgando 4 encontros, porque dá liberdade, surgindo algum compromisso, para desmarcar, para modular, marcar um outro horário, vou ver como é que faz. Tá? Porque eu estou com um compromisso de docência e de doutorado. Então é por isso. Então, amanhã, o encontro da manhã vai ser a finalização da prescrição e decadência. Gente, eu fiquei assim, pasmo com a produtividade do nosso grupo hoje de manhã, em cima dessa temática, que é uma temática cascuda, né? Prescrição e decadência costuma pegar todo mundo, tem uma casuística desgramada, pode, não pode. Então, quem não pôde vir no encontro de hoje de manhã, que é o encontro de número 19, não deixe de assistir o vídeo. E amanhã vai ser a complementação, tá? E de noite, nós vamos continuar com a 9492. Tá? Depois nós vamos retomar com a 6766, vamos retomar com a 8935. Gente, agradecido a vocês. Vamos descansar, que a gente merece. Missão cumprida hoje e cada dia mais próximo dos nossos objetivos. Um forte abraço para vocês.